pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nas Margens Podcast, o podcast do Laboratório de Ensino de História do IFPA. Eu sou o Denner, bolsista do projeto e graduando de História. E eu sou Edmeire, graduanda do curso de Pedagogia e somos bolsistas do projeto. Nós vamos dar continuidade à série O que pesquisam os professores de História do IFPA? Um espaço para a gente conhecer mais os trabalhos dos professores de História do campus e tentar entender melhor as conexões entre o passado, o presente, na Amazônia. E hoje a nossa conversa é especial. A gente vai receber a professora Marley Antônia Silva da Silva. Ela é doutora em História pela UFPA, pós-doutoranda na UFRJ e também professora aqui no UFPA. A Marley pesquisa temas que mexem muito com a nossa memória. O tráfico transatlântico de escravizados, as experiências das mulheres negras, a Amazônia colonial e também a educação para as relações étnico-raciais. Vamos lá, professora Marley, seja muito bem-vinda. Nós sempre começamos com uma pergunta para os professores ficar mais à vontade, pensar no seu processo de chegada, do seu processo de estudo, a respeito da história em si. Então a pergunta é, o que te fascina na história? E quando esse interesse começou na sua vida? Quando a senhora descobriu que a senhora tinha essa tendência para esse lado de... Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu quero manifestar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, que fazem um trabalho muito lindo, muito sensível e muito competente. Agradecer ao professor Alain pelo convite e destacar o valor, a potência do que o Laboratório de História tem feito, o Laboratório de Ensino de História do IFPA tem feito e o que os muitos projetos que desdobram dele, como é o caso desse podcast, tem permitido um alcance de outros públicos, né? Acho que é preciso louvar isso. A Denner me pergunta sobre o meu gosto pela história, o meu interesse pela história. Eu acho que antes de interesse pela história, eu sempre tive interesse pela memória, porque eu gostava muito de escutar os velhos, gostava muito de escutar os meus vizinhos, né? E eu venho de uma comunidade ribeirinha de Abaetetuba. Abaetetuba tem 72 ilhas, eu sou de uma dessas ilhas. Uma dessas ilhas que não tinha biblioteca, que não tinha escola, mas que os velhos contavam muitas histórias no fim de tarde. Isso me fascinava muito, porque eu podia acessar um passado que na maioria das vezes era muita mentira. Mas era muito legal poder imaginar, era muito legal poder acessar esse passado, era nostálgico e eu achava o máximo, assim. Eu ficava encantada de escutar os velhos, os mais velhos. Em geral, eram homens que gostavam de contar, de falar, os mais velhos homens que gostavam de conversar, né? E desde lá eu quis fazer história, mas eu comecei uma outra graduação, tecnóloga de alimentos, tem tudo a ver comigo, né? Na UEPA. Mas eu queria fazer história, eu queria muito fazer história. Mas além dos velhos, eu tinha um professor, chamava York. Eu fui aluna do Sistema Modular de Ensino, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é uma educação que chega no interior por módulos, uma educação do campo que chega por módulos. Você vai fazer 2 meses de matemática, 2 meses de história. E eu tinha um professor que chamava York e assim, eu achava ele o máximo, eu achava que tudo que ele falava do passado, eu achava que tinha a ver com o presente, que tinha que ver com o jornal, sabe? Porque ele estava falando do passado, eu comecei a entender o jornal. Eu achava aquilo muito legal, essa relação do passado e presente. Eu queria ser como o York. Só que uma versão negra, feminina e baixinha. Ele era branco, alto, de cabelo liso. E eu fiz história para o UFPA. E Marley, nos teus trabalhos aparece muita força das histórias individuais. Por exemplo, a história da Mariana, uma mulher mina da nação corona, que em 1738, aqui em Belém, tentou comprar sua alforria e escreveu até um requerimento ao rei pedindo a liberdade. Isso é impressionante, porque mostra a coragem e a resistência de alguém que muitas vezes a história tenta apagar. Como é para você lidar com essas histórias que revelam tanto sobre a escravidão na Amazônia? A minha formação é muito ligada a uma história social, teoricamente falando, né? Então, uma história social prescinde de acreditar que os indivíduos são capazes de afetar a história. Em geral, esses indivíduos são masculinos. Eu tenho priorizado a história das mulheres, né? Porque eu acredito que as mulheres também são grandes guardiães da memória, que elas têm histórias e que essas histórias nem sempre são narradas. Mas, para ser honesta,
eu nem sempre parto de uma concepção para escrever. Na maioria das vezes eu sou, entre aspas, bem positivista. Eu parto do documento. Eu sempre parto do documento, porque eu estou sempre lendo o documento. Então, no caso da Mariana, é um documento que me suscitou, na verdade, discutir nação, etnia africana. Por que eu quis estudar isso? Partindo da ideia da Mariana, né? Que é um texto que as pessoas gostam bastante. Porque me disseram que não era possível fazer uma reconexão com a África. Porque quando o meu texto sobre a Mariana é sobre uma mulher mina que veio do Togo. E eu queria mostrar, teoricamente, metodologicamente, que era possível reconstituir essas histórias, essas trajetórias, né? Na verdade, às vezes é mais uma teimosia minha do que, como ela está pensando, sabe? Eu sou teimosa. Então, eu entro em contato com o documento. Eu faço seleção do documento para pensar nesses indivíduos, mas acho que isso ajuda também a pensar o ensino de história. É mais fácil as pessoas se identificarem quando elas veem os sujeitos, quando elas veem pessoas que poderiam estar mais próximas de uma realidade delas, ou pessoas que têm nomes, né? Que não estão diluídas numa história que nem sempre faz sentido, num passado que as pessoas nem sempre alcançam, né? Acho que isso me faz ter gosto pelas trajetórias individuais. Mas eu gostaria de te dizer que isso é o que as pessoas gostam, né? Eu não sou necessariamente uma historiadora das trajetórias individuais. Eu sou uma historiadora do Atlântico, eu pesquiso tráfico. O meu grande trabalho é sobre tráfico, mas as pessoas leem mais sobre os sujeitos ou as mulheres que eu escrevo do que sobre o tráfico, de repente, né? Não sei. Tem um trabalho recente também agora sobre, por exemplo, os lugares de memória da escravidão na cidade de Belém. Então não é necessariamente uma história sobre os sujeitos. Eu acho que as pessoas desenvolvem mais afeto pelos sujeitos que eu escrevo, mas eu não me vejo necessariamente como uma historiadora dos sujeitos ou das mulheres. Eu me vejo como uma historiadora que se desafia metodologicamente. E nesse desafio entram pessoas, né? Estava pensando, a nossa colega Edmile falou a respeito dessas histórias individuais que a senhora falou que a senhora escreve realmente sobre os tráficos no Atlântico. E quando a senhora escreve muito como Belém se conectava nessas dinâmicas do Atlântico. A pergunta agora é, que diferença você percebe nesse tráfico para a Amazônia em comparação com as outras regiões do Brasil? Qual a diferença que a senhora consegue estabelecer entre o Rio de Janeiro, Bahia, em relação à Amazônia e a Belém do Grão-Pará? Eu posso destacar algumas diferenças, né? Primeiro, nós podemos começar pensando a força de trabalho. Em outras regiões, como a Bahia ou como o Rio de Janeiro, não fica muito evidente a presença massiva do trabalho de origem africana. Aqui, a partir do fim do monopólio da Companhia de Comércio, em fins do século XVIII, realmente os trabalhadores de origem africana eles se avolumam, inclusive densamente. Mas o tempo todo a força de trabalho é indígena e é africana, trabalhando em lugares parecidos, inclusive. Por exemplo, tem pesquisas atualmente sobre os cacauás, sobre agricultura. Você encontra documentos que os mesmos indígenas e africanos estão trabalhando conjuntamente nesses cacauás, na mesma atividade, sob as mesmas condições. O que muda é o status jurídico, né? A prática cotidiana é muito similar. O estatuto jurídico dessa força de trabalho é diferente. O africano, ele é escravizado. E falar do estatuto jurídico é importante, porque isso tem implicações no presente, tá? Primeiro, essa diferença de que aqui, até a borracha, essa coisa de trabalhador indígena e trabalhador africano sempre foi concomitantemente. Acho que esse é um diferencial de outras praças como o Rio de Janeiro, como Bahia, para dar esses dois exemplos. Uma outra coisa é os portos. Nós, e estou dizendo nós, Pará e Maranhão, desenvolvemos uma relação muito intensa com o norte do continente africano. Acho que dizer o norte do continente africano não é preciso. O que hoje é Cachel,
o que hoje é Bissau e o que hoje seria Cabo Verde, né? Essa relação com esses portos, ela é diferente das outras regiões. Por exemplo, a Bahia vai desenvolver uma relação com a Costa da Mina muito intensa, e também um pouco com Angola, Rio de Janeiro com Angola, né? Nós vamos, a princípio, desenvolver uma relação com o que hoje é Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas nós também vamos desenvolver uma relação com Angola. Então, nós estabelecemos uma relação com o norte e o sul do Atlântico. Quando a gente fala de portos, isso é uma coisa singular. E além dessa força de trabalho, que é concomitante indígena e africana, nós temos também essa diferença nos portos. Nós também temos diferença no financiamento, né? Aqui o financiamento vai ser uma coisa mista, né? Os comerciantes vão ser portugueses, vão ser pessoas que residem aqui e em outras partes do Brasil. Essa diversidade de quem financia também não é comum para outros portos. Acho que essas seriam algumas singularidades. E acho que também, espacialmente, tem uma questão da memória. E se a gente pensar no Rio de Janeiro, pensar na Bahia, mesmo no Maranhão, esses espaços, eles são espaços de memória. Ainda que seja uma memória sensível, seja uma memória de dor, a gente tem essa noção que ali existiu essa atividade. Nós aqui com o espaço não temos essa noção. Nós não visualizamos na cidade esses espaços. Tá? Não que eu queira fazer um elogio à dor, ou um elogio aos espaços de dor, de suplício de corpos africanos, não é isso. Mas quando eu acho que há esse silenciamento, nós perdemos essa relação, né, com esse passado. E se nós perdemos essa relação com esse passado, nós, por exemplo, não podemos pensar em reparação, ou em memória, ou em ensino de história. Uma coisa que chama muita atenção no seu trabalho é o quanto é que ele dialoga com o presente, como você dizendo, né? O quanto que o professor lhe inspirava quando você tinha as aulas por módulos. E você mostra que conhecer essas trajetórias é também uma forma de pensar a educação para as relações étnico-raciais. E como é que você vê o impacto das suas pesquisas nas salas de aula, seja aqui na FPA ou então em outras escolas da região? Eu quero primeiro dizer que quando tu diz que eu pesquiso colônia, como vocês já disseram, como vocês sabem, e quando tu diz que o meu trabalho dialoga com o tempo presente, eu sinto que eu ganhei muitas vidas, assim, né? Eu fico muito feliz, porque, enfim, a colônia é a formação territorial, a formação da sociedade, a formação econômica que resguarda relações total com o presente, né? Para mim é uma coisa assim muito dada, e muitas vezes eu me assusto que eu vejo que não necessariamente quem estuda a colônia coloca essa relação muito com o presente. E eu digo uma relação com o presente, não de uma forma militante, porque eu não gosto que me chamem de militante, não desqualificando a ideia de militante, mas é porque eu me acho uma historiadora muito comprometida com o que eu faço. Muito dentro da caixa, sabe? Eu acho que é só um trabalho sério, de quem está fazendo um trabalho sério, igual meus colegas fazem. Então é bem legal você dizer que meu trabalho se relaciona com o tempo presente, e ele se relaciona intencionalmente, né? É sempre intencional para mim essa relação com o presente. Mas eu assim, para ser frustrante, eu não costumo pensar. Até falava mais cedo para o professor Alain que tem uns materiais didáticos que as pessoas estão usando nas SEMECs, não tem na Secretaria Municipal de Ensino, no qual eu tenho contribuições, mas assim, eu fico sabendo dessas coisas de uma maneira muito aleatória, e eu não acompanho muito, eu não penso muito nisso, não. Eu penso que pode servir, essa história aqui pode servir, esse documento aqui pode servir. Eu vou morrer e esse trabalho, alguém pode qualificar esse trabalho. Eu dei uma... Você deixa assim, algo assim mais orgânico, né? Eu não penso nisso mesmo, assim, não é uma coisa que eu penso. Eu acho que eu penso mais em questão de reparação. Eu acho que eu penso muito em reparação. Por exemplo, esse próprio livro que eu lancei agora, eu só lancei pensando em reparação. Porque as pessoas sequer sabem, associam um tráfico organizado para cá. Os trabalhos sobre tráfico são da década de 70. Esse é o trabalho de Antônio Carreiro, o trabalho do Manuel Nunes, são trabalhos da década de 70, da ditadura. Então, assim, sabe, esses silêncios todos me incomodam muito. E você não pode pensar em reparação se não tem presença. Para dizer que tem presença, precisa ter dados. E precisam ter dados qualificados, documentação sistemática e linguagem acessível. Acho que, se eu não penso no ensino, eu penso muito na linguagem.
Eu quero que meus textos sejam lidos pelas pessoas, não só pelos historiadores, né? E é uma outra coisa, eu sei muito mais de pessoas que não são historiadoras que leem meu trabalho do que historiadores. Eu acho isso. Às vezes isso me deixa lisonjeada, às vezes isso me deixa um pouco duvidando da minha capacidade de ser bom historiador. Porque as pessoas falam muito assim pra mim, o que você escreve parece muito literatura. Aí eu não sei se é um elogio ou se é um desqualificar, entendeu? Eu não sei se é uma desqualificação, entende? Eu fico pensando, será que eu não escrevo como canonicamente ou cientificamente? As pessoas falam muito isso, assim, né? Mas eu acho que também eu venho de uma família de pessoas que são pouco alfabetizadas, né? E acho que eu sinto a necessidade de ser compreendida. Eu gosto de comunicar com a minha família. Na minha família não tem intelectuais, são agricultores. Mas a minha família sabe do meu trabalho, porque eu converso com eles sobre o meu trabalho. Eu digo o que eu faço, por que eu faço, né? E, enfim, acho que há um desafio, acho que há o cânone. Acho que o cânone tem que ser respeitado. O trabalho da ciência não é um trabalho como outro qualquer. O trabalho do comunicador ele tem o seu valor, mas é de comunicador. O trabalho do historiador é o trabalho do historiador, o trabalho do professor é o trabalho do professor. Então, acho que o historiador tem que obedecer o cânone, ele tem que saber o que ele está fazendo, de onde ele está tirando as ferramentas, de onde ele está tirando o documento, a corrente teórica e tudo mais. Mas acho que também é preciso pensar na linguagem. Já é tão difícil ler. Imagina ler uma coisa que você propositadamente fica inacessível. É horrível, né? E que é uma outra coisa que tem me feito produzir muitos artigos, porque as pessoas leem mais artigos, vocês não perguntaram, desculpa, é que eu falo muito. Vocês não perguntaram, mas eu me preocupo mais em escrever artigos do que livro. Livro é só quando há uma intenção. Artigos, eu acho que eles circulam mais, porque as pessoas não têm tempo de ler livro, gente. Quem tem tempo de ler livro nessa vida corrida? Mas as pessoas leem artigo, porque artigo dá, né? 15 páginas, a gente pode ler no ônibus, né? 300, não dá. Só se a gente tivesse uma vida mansa, e a gente não tem, a gente é trabalhador. É mãe, né? É cachaceiro, essa parte vocês cortam. Eu achei muito essa leitura, uma leitura justamente acessível. Que porque muitas vezes textos assim, às vezes são muito maçantes. Quando é mais acessível, é mais gostoso de ler, realmente parece que viaja, tanto que foi rápido. Ah, que bom, obrigada. Só quero fazer uma defesa que eu posso ser rebuscada, tá? Eu escolho não ser rebuscada. Não, mas eu achei maravilhosa essa sua leitura. Não, ficou tão claro. Sim. Quanto eu estava lendo. Passou tão rápido a leitura. Foi uma leitura muito... É diferente. A gente vai lendo durante o curso alguns artigos, alguns capítulos de livro, a gente consegue perceber uma diferença. Ela poderia ser, mas a senhora pensa, eu acredito num público mais... Inclusive escreve mais claramente, vamos dizer assim, colocar em aspas. E a próxima pergunta é partindo dessa sua motivação a respeito da memória, a respeito do que a senhora percebeu desde a infância, que é contar história, pessoas ao seu redor contando histórias. Quando a senhora escreve, a senhora conta histórias também específicas, de pessoas específicas às vezes, como o caso do casal que foi a Isabel e o Bernardo, que vieram para cá, para o Grão-Pará, no século XIX, junto com os seus filhos, alguns deles também. A pergunta é, você acredita que trazer esses nomes, essas famílias, pode fortalecer a forma como os alunos se reconhecem na história? Eles podem se ver representados? Como a senhora consegue ver a importância disso? Denner, eu entendo o que você está perguntando perfeitamente, mas eu quero te dizer que eu não quero que meus alunos se vejam nessa história, né? Porque eu escrevo sobre o tráfico. Eu não quero que o tráfico seja algo que capture a memória dos meus alunos. Apesar de entender que você está me perguntando como é que eu dou nome às pessoas e mostro que elas têm famílias, que elas são seres humanos, que eu, em certa medida, na minha narrativa, humanizo, tá? Mas eu falei a princípio dos cuidados metodológicos e teóricos, né? E acho que a gente tem uma diversidade de correntes teóricas que podem nos auxiliar, né? Mas eu acho que às vezes, o feijão com arroz, ele dá conta de muitas das nossas necessidades. Então, quando eu estou falando sobre o tráfico e eu estou nomeando as pessoas, eu estou fazendo história social, tá?
Eu estou fazendo história social, mas eu estou humanizando as pessoas. Estou dizendo que o tráfico está tragando famílias, homens, mulheres, crianças. Ele não está tragando pessoas sem vida, sem nome, sem idade, sem sentir, né? Então eu acho que nesses discursos todos de humanizar e tudo mais, quando você escreve uma boa história, uma história intencional, que é o caso que eu fiz, eu reconstituí várias famílias no meu livro. Porque é intencional. O tráfico está dragando vidas, ele está dragando famílias, as famílias têm nomes. E quando as pessoas escrevem sobre o tráfico, elas dão nome para o traficante, né? Elas dão nome para o senhor, elas quase nunca dão nome para os escravizados, né? Isso é desumanizante, isso é brutalizar, isso é fazer operações de silenciamento, isso não contar uma história diversa e humana, que é a história, né? Que é esse passado. Ele é diverso, ele é humano e ele é brutal, ele tragou vidas de pessoas que tinham famílias, que tinham sentimentos, que tinham emoções. E eu nomeio na intencionalidade de mostrar isso. Antes eu falei da teoria, porque eu acho que às vezes a gente fica um pouco agoniado com essa coisa da teoria toda. E às vezes você só nomear, você ir lá no documento e nomear, falar da idade, falar de onde veio, falar de uma doença, por exemplo, que é uma coisa que eu estou entrando agora, de pensar doenças. Coisa de gente maluca. Tô pensando, sabe, você pensar numa doença de uma pessoa que está doente, sei lá, está com uma dor de barriga, está cego. No caso da Mariana, que também foi um dos motivos Sabe, porque as pessoas acham que o escravo não tem dor, não é um ser humano, né? Elas fazem isso ao escrever, ao não nomear, a não dar essas características, de novo a gente desumaniza, entende? Então acho que eu escolho humanizar essas pessoas, fazendo uma boa e velha história social, sabe? Que a gente aprendeu, acho que funciona muito mais do que a gente está agoniado com respostas, decolonial, pós-colonial, não sei o quê. Super tem o seu valor, super tem a sua perspectiva de revelar outras nuances, outros olhares, mas eu acho que olhares intencionais ainda podem ser bem feitos com uma história social, sabe? Boa e velha história social, com a escolha de documentos. Agora sim, você não perguntou, mas eu quero dizer, é um inferno cruzar essas fontes. Porque para esse livro eu cruzei uma diversidade e um conjunto documental que só quem olha com um pouco de atenção vai notar, que foi absurdo, sim. É isso que eu queria perguntar, se foi muito difícil conseguir fonte, porque realmente pelo livro dá para ver que tanto que você fala que em algum ponto você não viu porque não tinha ainda certas coisas, só depois que veio ter quando naquela questão das declarações, mas foi no da Mariana. Eu acho que boa parte do trabalho do historiador é com as fontes, né, com a seleção das fontes. E sim, foi muito difícil. Mas antes de falar de fontes, eu queria falar da condição da mulher. Eu queria dizer que eu fiz essa tese, e isso é uma coisa bem chata de falar, mas eu gostaria de falar e quero que isso apareça também no podcast, tá? Eu fiz essa tese dando mais de 20 aulas. Eu fiz essa tese alfabetizando um filho. Eu fiz essa tese sem licença. Eu fiz essa tese sem tempo para essa tese. Eu também gostaria de dizer que o IFPA, ele permite que a gente receba por saberes e competências. Então, eu poderia não fazer essa tese e receber o meu salário. Mas eu quis fazer essa tese. E mesmo sem licença, mesmo com muitas aulas e mesmo com um filho, eu fui para Portugal pesquisar, porque você perguntou das dificuldades de fonte. Então, muitas fontes não estavam aqui. Eu fui a Portugal. Muitas fontes não estavam aqui. Eu fui para o Rio de Janeiro. Muitas fontes não estavam aqui. Eu fui para o Maranhão. E eu, como mulher, tinha um filho que eu deixava. Então, assim, eu não gostaria de escrever sobre as mulheres.
mas às vezes eu preciso escrever sobre as mulheres. Porque as nossas condições de trabalho, elas são outras. Os nossos colegas, acreditando ou não. Porque a exigência sobre nós, essa exigência cotidiana, elas são outras. Mas sim, há muita dificuldade de acesso às fontes, há muita dificuldade de leitura dessas fontes e há uma enormidade de fontes que eu não usei. Eu levantei muitos testamentos, muitos inventários, que são documentos que dariam para falar um pouco melhor dos escravizadores, mas eu não usei por uma questão de tempo. E acho que o próprio período que eu investigo, ele resguarda essa dificuldade, né? O documento colonial, ele demanda uma dificuldade de seleção e de leitura. Mas eu acho que esse foi o menor dos problemas. Eu acho que o maior é essa condição da mulher mãe que pesquisa, ou da mulher que pesquisa, né? Dizer que nesse processo de pesquisa eu tive medo, porque eu tinha sempre ter medo de estar na rua sozinha, mas eu pagaria quem para estar me acompanhando? Longe de mim fazer um discurso de vítima. Eu me acho ótima, eu me acho forte, eu acho meu trabalho muito legal. Mas eu gostaria de ressaltar isso, que isso faz parte do trabalho do pesquisador, da pesquisadora, e que as estudantes saibam que, a despeito dessas dificuldades, hoje minhas colegas historiadoras, a despeito de todas essas dificuldades que a gente enfrenta cotidianamente, elas são o máximo, o nosso trabalho é o máximo. Marley, muito obrigada, foi muito enriquecedor, foi muito lindo saber também um pouco da trajetória, o que levou a reescrever, e eu acho que isso deixa muito mais grandioso, porque além de inspirador, foi realmente lindo, eu achei maravilhoso, e saber que você valoriza essas vozes que por muito tempo ficaram à margem das narrativas históricas, então só tenho realmente a agradecer. Obrigada. Professora, muito obrigada, muito obrigado. É muito bom ter a sua história agora. Eu acredito muito nessa transmissão que a senhora falou também. Sempre escutava as histórias que a minha avó, minha mãe passava. Eu tenho muito dessas figuras femininas que me contam, me rodeiam, me transmitem história, me marcam muito isso. E ter agora essa história, esse momento agora marcado na minha história também é muito importante. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Nas Margens. Agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada.